E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai direto ao ponto para traduzir aquela montanha de regras e manuais burocráticos do Código de Trânsito em um resumo super prático para motoristas. Vamos focar nos equipamentos de segurança obrigatórios. A ideia aqui não é só listar o que a lei exige que esteja no seu carro, mas principalmente revelar os bastidores de como os agentes de trânsito realmente verificam o funcionamento desses dispositivos lá na rua, na hora da abordagem. O nosso roteiro de hoje é bem direto. 1. Fundamentos da segurança veicular. 2. Retenção, visibilidade e iluminação. 3. Ferramentas e exceções previstas. 4. O papel da fiscalização. 5. Critérios de verificação prática. E, por fim, 6. Consequências das irregularidades. Vamos começar pelo tópico 1, Fundamentos da segurança veicular. Entender a base de tudo que governa o nosso trânsito. Tudo começa lá no artigo 105 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele que ancora toda essa nossa conversa. O texto deixa bem claro que existem equipamentos que são obrigatórios e, o mais importante, ele dá o poder para o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, definir e atualizar exatamente o que cada modelo precisa ter. E olha, o objetivo de todas essas exigências não é criar burocracia à toa, não. A meta é salvar vidas mesmo. A gente tem duas frentes aí. A segurança ativa, que trabalha sem parar para evitar que o acidente aconteça, e a segurança passiva, que é literalmente a nossa última linha de defesa para diminuir os danos se a batida for inevitável. Por isso que entidades independentes como Latin NCAP testam os carros na prática para garantir que as normas impostas pelo Denatran e pelo CONTRAN realmente funcionam no mundo real. Indo para o tópico 2, retenção, visibilidade e iluminação. Agora que a gente já entendeu a base, vamos destrinchar essa lista de equipamentos. Pensa numa verdadeira matriz de regras. As exigências não são as mesmas para todos os carros que circulam por aí. Itens de retenção cruciais, tipo cinto de segurança de 3 pontos, apoio de cabeça e airbag frontal, têm regras que mudam drasticamente dependendo do ano em que o carro foi fabricado e do projeto dele. É basicamente uma evolução histórica da segurança, documentada passo a passo na lei. E quando o assunto é visibilidade, a regra não dá margem para erro. Você precisa ver e ser visto. Precisa ter farol adequado, luzes de rodagem diurna nos carros mais novos e, claro, todo o kit de sinalização funcionando, luz de freio, de ré e as setas. Para fechar o pacote, retrovisores dos dois lados e um sistema tinindo para limpar e lavar o para-brisa. São itens absolutamente negociáveis. E tem um detalhe fascinante sobre como a lei acompanha o design dos carros. Quando entra uma regra nova, tipo a obrigatoriedade do airbag, ela geralmente vale primeiro para os chamados novos projetos. E o que define se um carro é um projeto novo ou só uma variação? A referência estrutural costuma ser a coluna A, mostrando que a segurança está totalmente amarrada ao chassi e à arquitetura original da carroceria. Tópico 3. Ferramentas e exceções previstas. Saindo um pouco da cabine, vamos dar uma olhada nas exigências para o porta-malas. Lidar com perrengue na estrada é uma realidade para quem dirige, né? Por isso o padrão legal exige o básico para uma troca rápida. O step completo com aro, um macaco que realmente aguente o peso do seu veículo e a chave de roda. Sem esquecer do triângulo para sinalizar uma emergência. E os dispositivos de controle de emissões e ruído do motor também estão nessa lista, para garantir que o carro não vire um problema ambiental. Mas olha só, a gente tem algumas exceções super bem desenhadas. Carros fortes blindados e ônibus urbanos são liberados de carregar step e macaco, só que com uma condição rigorosa. Eles precisam ter uma equipe própria de resgate a postos. Já os carros mais modernos podem ficar sem o step se usarem tecnologias como os pneus Run-Flat, que conseguem rodar por uma certa distância mesmo sem pressão de ar. É a tecnologia reescrevendo a regra. Tópico 4. O papel da fiscalização. A gente sabe o que a lei pede, mas como é que isso funciona na rua, na hora da blitz? É aí que entra o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Esse é o guia definitivo para agentes rodoviários, policiais militares e guardas municipais. É ele que padroniza a interpretação da lei, garantindo que a fiscalização do seu carro seja feita exatamente do mesmo jeito em qualquer canto do país. E sabe de uma coisa? Uma abordagem não começa direto com a prancheta na mão, começa na comunicação. Os agentes usam uma linguagem visual e sonora super padronizada. Por exemplo, um silvo longo no apito não é um pedido de amigo, é uma ordem legal e clara para você diminuir a marcha. Conhecer essa comunicação é o primeiro passo de qualquer inspeção. Tópico 5. Critérios de verificação prática. Chegamos no coração da nossa análise. O que exatamente o agente de trânsito procura?
É fascinante ver como o jargão legal vira uma métrica visual na prática. A lei fala de um jeito meio amplo que os pneus devem oferecer condições de segurança. Mas o agente na rua? Ele vai direto procurar o TWI, que é o indicador de desgaste, ou conferir se o pneu tem aquela profundidade mínima de 1,6 milímetros. É uma minúscula fração de milímetro que separa a sua viagem tranquila de uma infração certeira. E para a galera dos veículos pesados, a inspeção vira quase uma aula de laboratório na beira da estrada. Os agentes usam instrumentos como refratômetros ou até reagentes químicos para atestar a pureza do ARL32, o fluido que reduz a poluição nos motores a diesel. Uma reação química incorreta ali na hora e a fraude no sistema antipoluição é exposta sem discussão. A lista de averiguação visual é gigantesca e super meticulosa. Trinca no para-brisa, o agente mede exatamente a posição porque tem uma margem periférica rígida de 2,5 centímetros. No cinto, o teste é na trava. Um mecanismo inoperante é falha direta na segurança passiva. E para linha pesada, se o ponteirinho do extintor estiver levemente na zona vermelha, já era, é motivo imediato para autuação. Quando a gente fala de caminhões e ônibus, a fiscalização do cronotacágrafo, aquele dispositivo que registra tempo e velocidade, segue um protocolo severo de auditoria. O agente confere os lacres, checa se os dados das últimas 24 horas estão lá, cobra peças de reposição e, no final, ainda valida o disco com assinatura e data. É o rigor da conformidade levado muito a sério. E, finalmente, tópico 6. Consequências das irregularidades. O que acontece na prática se o veículo falhar nesses critérios? 5. Esse é o número de pontos que vai direto para a carteira de habilitação se faltar algum equipamento ou se ele estiver inoperante. É uma infração grave. E não adianta tentar culpar quem estava dirigindo na hora, tá? Porque a responsabilidade direta nesse caso é sempre do dono do veículo. Só que tomar 5 pontos na carteira pode nem ser a maior dor de cabeça nessa hora. A medida administrativa padrão exigida pelo manual é a retenção. Ou seja, o veículo simplesmente não sai do lugar até o pneu careca ser trocado, a lâmpada ser substituída ou o problema de segurança ser corrigido ali mesmo no acostamento. E se a ideia for tentar dar um jeitinho e continuar dirigindo um carro que já foi oficialmente reprovado em inspeções de segurança ou de emissões, o buraco é mais embaixo. O manual prevê penalidades específicas para isso. A insistência no erro não passa batida pelo sistema de jeito nenhum. Para encerrarmos, fica aqui uma provocação para a gente refletir. É muito fácil olhar para essa lista enorme de itens e regras e achar que é só burocracia para gerar multa. Mas quando a gente entende que um pneu com menos de 1,6 milímetros de sulco não corta a água numa pista molhada, ou que um cinto frouxo não vai segurar ninguém no impacto, a nossa percepção muda, né? O rigor da fiscalização existe porque cada regrinha do código foi escrita com base em acidentes reais. Cumprir essas métricas é o que transforma o ato de dirigir em um verdadeiro pacto de proteção mútua. Faz sentido para você? A gente se vê na próxima análise.